E hoje nós iniciamos aqui, conforme já havíamos anunciado, uma rodada, né? Primeira rodada de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais por Sorriso. E por sorteio, numa reunião que a gente realizou aí com representantes da maioria dos candidatos, quem quis, né? Todos foram convidados, quem quis esteve presente, saiu como o primeiro a ser ouvido o candidato jovem Jadiel. O partido dele é o MDB e está aqui com a gente hoje. Então, vou começar, nós vamos falar por 10 minutos, como com todos faremos também. Quem é o jovem Jadiel? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, uma grande satisfação poder estar aqui novamente, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E como sempre, nós temos primeiro que colocar Deus em tudo, né? Eu quero fazer uma oração rapidamente, né? Inspirar, Senhor, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. E com Deus na frente, nós conseguiremos enfrentar tudo. É isso que nós temos que fazer adiante. Como a Marlene perguntou, quem que é o jovem Jadiel? O jovem Jadiel é um garoto que nasceu no dia 29 de fevereiro de 1992, na cidade de Lima Campos, na zona rural, no estado do Maranhão. Aos 10 meses de nascido, meus pais se separaram e eu fui heroicamente criado somente pela minha mãe Rita, uma guerreira, uma batalhadora. Pelas dificuldades que nós passamos, não precisa nem citar o que passou uma mãe para criar 3 filhos pequenos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a vender bolinho de arroz na rua com 8 anos de idade, depois fui vender carvão, que lá na minha cidade isso era muito comum, vender carvão montado em um jumento com os carvões do lado. Depois comecei a quebrar coco, babaçu e roçar juquira. Não dei muito certo, não fui muito atípico para trabalhar nesses serviços. Entrei numa oficina mecânica, trabalhei por um período numa oficina mecânica e depois fui trabalhar de ajudante de pedreiro. Foi aonde eu me identifiquei, 5 meses trabalhando de ajudante de pedreiro, aprendi a profissão, foi aonde as coisas começaram a melhorar na minha vida. Depois disso, aprendi a profissão, comecei a trabalhar por conta, fiz a casa da minha mãe, fiz a casa do meu irmão, ajudei muita gente com o meu serviço. Sempre obediente a Deus, sempre estava na missa, sempre estava na igreja. Hoje sou ministro extraordinário da Eucaristia, sou casado com a Suzy, com quem eu tenho 4 filhos e nunca deixei de estudar. Me formei em controle ambiental pela Universidade Estadual do Maranhão, estudei educação física também e agora, por último, aqui em Sorriso, me formei em tecnologia em produção de grãos. Então essa é a minha caminhada, essa é a minha jornada de vida. Sou suplente de vereador aqui em Sorriso, eleição passada fui candidato a vereador e agora estou aqui como deputado estadual para dar uma opção de renovação, de combate à corrupção em nossa cidade, em nossa política, com um objetivo muito simples. Vamos moralizar a política. Você não chegou a assumir, você disse que é suplente de vereador, se sente preparado para ir para uma Assembleia Legislativa onde tem pessoas lá já com 3, 4, 5 mandatos que vão, de repente, discursar para você estar pronto para debater de frente com eles? Muito boa pergunta, Marlene. Estar preparado significa estar com vontade de servir a comunidade. Estar preparado é você ter conhecimento dos 30 bilhões de reais, que é o orçamento do estado do Mato Grosso, é você saber do que é o potencial da nossa região, da nossa cidade, e a gente está preocupado com isso, em potencializar o futuro crescimento da nossa região, seja de infraestrutura, seja de empreendimento, seja de crescimento, seja de tecnologia. Eu acredito que seja isso. E essa é a minha vontade. Como que funciona o regimento interno da Assembleia Legislativa, como que procede as sessões que são terça, quarta e quinta, 3 dias da semana, lá na Assembleia Legislativa, e agora, por causa da eleição, está só sendo somente na quarta-feira. Isso aí nós vamos ter um corpo técnico, um corpo jurídico, apoiadores, funcionário, que vai estar sempre nos instruindo devidamente como funcionar. Mas em termos de estar com vontade de servir a população, de buscar investimento, de potencializar a nossa região, estamos aí às portas de uma industrialização aqui no nosso município. E para isso nós precisamos capacitar o nosso pessoal, nós precisamos dar espaço para que as empresas se instalem, nós possamos proporcionar para as pessoas segurança, nós possamos dar sempre o potencial de crescer a nossa população e a nossa cidade. Para Sorriso na Assembleia Legislativa hoje, o que você, Jadiel, pensa que esteja faltando, o que nós precisamos levar em nome de Sorriso para a Assembleia? Em nome de Sorriso, principalmente no que diz respeito à moralização da política. Sorriso é referência no agro, é referência no crescimento, crescemos 18% ao ano. E isso é muito grande. Eu acredito que Sorriso pode colocar no mapa do Brasil e do mundo um início de moralização da política. E isso nós temos capacidade para fazer. É por isso que eu propus aos demais colegas candidatos a deputados, a federais, estaduais, senadores, governadores,
que eles fizessem o registro da candidatura da boa intenção. Isso acontece quando ele faz um TAC, coloca todos os seus bens, seus patrimônios proporcional à sua vida, registra em cartório garantindo que ele não vai participar de corrupção. E caso ele participe de corrupção, todos os seus bens serão leiloados e destinados para a saúde e para a educação. Eu acredito que Sorriso poderia começar nisso, combatendo a corrupção, moralizando a política e, em seguida, ganhando respeito e espaço dentro dos demais colegas na Assembleia Legislativa, para assim nós agariarmos recursos, agariarmos investimento aqui para a nossa região, principalmente nos mais de 2.000 quilômetros que nós temos de estradas vicinais, que nós precisamos melhorar para escoar nossa produção, seja de milho, seja do que for de soja, seja dos aviários, seja dos suínos, qualquer que seja do setor da agricultura. Você citou educação aí nessa sua fala. O que você pensa para a educação, que passou aí por momentos difíceis, com uma pandemia, precisando recuperar agora, tentar resgatar o que esses estudantes perderam? Qual o seu pensamento em relação à educação, Jadiel? Em relação à educação, eu quero colocar 2 pontos. O primeiro deles é, nós conseguimos estruturar as mais de 700 escolas que nós temos na nossa rede estadual, escolas que precisam de espaços adequados, equipamentos de laboratório, para que os nossos professores, no caso eu também sou professor de educação física, nós temos condições mínimas de desenvolver, de potencializar, de despertar nos nossos alunos a curiosidade para o conhecimento, o despertar para a vida, de se encantar com o conhecimento. Isso é o primeiro passo que nós temos que fazer. E o outro é dar a estrutura ideal, adequada para os nossos professores, que muitos professores trabalham sobre a ameaça dos alunos, onde eu acredito que nós deveremos propor alguma coisa de punição para alunos que querem agredir professores, que xingam professores, e o professor ele fica toda a vida recuado. Se o professor abre a boca para falar um A para o aluno, ele é criminalizado, chega um blogueiro, chega alguém e noticia isso, e esculhamba o professor, acaba com a vida dele. Então, a primeira coisa, potencializar e equipar, estruturar nossas escolas e depois dar condições adequadas para que nossos professores possam, de fato, desenvolver a sua função. Saúde é outro espinho, né? Ou na espinha dorsal para a população. O que você pensa a respeito disso? A saúde, eu acredito que é o maior problema nosso, da nossa política. É o que tem o maior investimento, mas que tem o maior problema. E na saúde tem uma coisa que sempre se fala muito: mais médico, mais estrutura, mais equipamento. Mas não se fala em menos corrupção, menos roubo, menos influência política para poder roubar, menos influência política para colocar os seus funcionários lá dentro para atender os seus pedidos. É isso que tem que acontecer na saúde. Menos politicagem e mais serviço à população. Menos roubos, menos corrupções. Isso mostra na Secretaria de Saúde aqui da nossa Prefeitura de Sorriso, que é uma tristeza. Se mostram 3,5 milhões, mas eu acredito que é muito mais. Infelizmente, eu penso que deveria ser assim. Menos corrupção, menos roubo, menos politicagem, para que assim nós pudéssemos oferecer mais saúde para a população, mais equipamentos, mais exames, mais qualidade. Muito bem, nós temos 2 minutos ainda, nós ficamos de informar o Jadiel aí, porque cada um terá os seus 10 minutos precisos, então vou deixar à disposição esses 2 minutos para que você passe seu recado, sua mensagem para a nossa comunidade, Jadiel. Maravilha. Obrigado, eu quero agradecer a todos que estão escutando o nosso programa até agora. Para mim é uma grande satisfação, eu honro muito a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, pelo que eu passei, pelo de onde eu vim, as necessidades que nós passamos. Isso, sei que todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, mas para mim isso representa muito. Estar aqui hoje com uma opção para a população do Mato Grosso, como um deputado estadual realmente comprometido com a moralização da política, e eu deixo novamente o desafio para os nossos políticos, que nós possamos começar essa moralização. Coloque os seus bens como garantia para o eleitor, que não vai participar de corrupção, que normalmente é assim, o político ele chega lá e pede voto de confiança, bate nas costinhas e acabou. E o eleitor tem que entender que nós temos que mudar essa cultura, que o eleitor só vale até o dia da eleição. Terminou a eleição, às vezes nem termina a eleição, terminou de ir votar e gera aquela brincadeirinha de que assim, perdeu o seu valor já foi votar, isso tem que acabar. Isso só vai acabar quando nós colocarmos político para governar o nosso município, político que não pague R$100 para adesivar um carro, políticos que não comprem cabo eleitoral, políticos que não comprem lideranças. Nós só vamos ter uma melhor política quando os nossos próprios políticos forem exemplo, porque o povo tem necessidade. Se você chegar lá com R$200, ele vai receber. E querendo ou não, devido à sua humildade, muitos deles vão votar naquele político corrupto, porque ele se sente na obrigação de fazer isso. Então, a começar pelos políticos, façamos um TAC, um termo de ajuda de conduta, coloque os seus bens como garantia que você não vai participar de corrupção. E se você participar, você vai perder todos os seus bens. E não omita seu patrimônio. Nós temos nossos candidatos aqui em Sorriso que, de fato, eles omitem seu patrimônio. E isso é uma tristeza, isso já mostra o perfil daqui veio. E eu,
Jovem Jadiel, candidato a deputado estadual 15456. Peço o seu voto de confiança, seja um multiplicador dessa ideia. Vamos moralizar a política, vamos fazer uma política diferente, decente, de escrúpulo que agrade a Deus. Obrigado. Obrigada a você. Ouvimos então aí o jovem Jadiel, né? O Jadiel Souza, ele que foi o primeiro, né? MDB aí trazendo então o seu recado ao eleitor de Sorriso e da região. Amanhã, pela ordem de sorteio, Vanderlei Paulo estará conosco aqui também, pedindo aí um espaço, né, para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Obrigada, Jadiel.